Bom dia, paz do Senhor. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a tua família, que o Senhor te dê graça em nome do Senhor Jesus Cristo nesse dia. Vamos consagrar o nosso dia ao nosso Senhor, vamos entregar o nosso coração a Ele. Que a palavra do Senhor que não saia vazia, que você saia cheia dela, que o Senhor fale contigo nesse dia em nome de Jesus. A palavra está em João 13, 12 e 16 que nos fala assim. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendes o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor dizei: Bom, porque eu sou? Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplos para que, como eu vos fiz, fazei-vos também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. A palavra está nos ensinando, Jesus está nos ensinando que nós devemos ser humildes. Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos e ele não olhou se ele era Jesus, ele não olhou se os seus discípulos eram menos do que ele. Não, simplesmente ele foi lá e lavou os pés. E o que o Senhor Jesus está nos ensinando? Que nós devemos ser humildes, que nós devemos tratar todo mundo da mesma forma, que nós não devemos olhar para a aparência, não devemos olhar se a pessoa tem mais, se tem menos, se tem cargo, se não tem. A gente vê tantas pessoas que ganham um cargo melhor numa empresa, já estão querendo passar por cima dos outros, já estão querendo se achar, mas não é assim que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a sermos humildes e agradecer a Deus por essa bênção, né, que o Senhor nos dá. Se Deus te deu essa bênção, você tem que agradecer a Ele. Você tem que abençoar as outras vidas também, né? Então, assim, que você seja abençoador, que você seja humilde, que você consiga olhar para o próximo com mais amor, com mais compaixão, né? Do pó nós vemos e do pó nós voltaremos. O Deus, Ele nos trata todos nós iguais. Ele não olha para a nossa aparência, ele não olha para o que a gente tem, ele olha para o nosso coração. Se você quer ser uma pessoa abençoada, se você quer receber mais de Deus, seja humilde, ajude quem precisa, olha com mais amor, não julga, não olha, sabe, se a pessoa tem, se não tem. Olha para Jesus, não olha para a cor da pele, não olha se ela é magra, se ela é gorda, não olha para isso. Olha para Jesus, o que Jesus faria para essa vida, o que Jesus ajudaria. A gente vê tanta gente morando na rua, a gente não sabe o que foi o passado dele, o porquê que ele está ali. Mas leve um alimento, uma coberta, uma roupa, qualquer coisa, sabe, ajudaria, sem julgamento. Ah, porque é um vagabundo, porque usa droga, porque usa bebida. Mas a gente não sabe o passado dele, a gente não sabe o porquê que ela está vivendo assim. Se nós olhássemos para as pessoas com mais compaixão, com mais humildade, eu tenho certeza que o mundo seria muito mais melhor. Mas hoje a gente vê as pessoas numa grandeza, a gente vê as pessoas querendo ser mais que o outro, sabe? A gente vê pelas postagens, parece assim que tem que estar mostrando para o mundo que eu consegui. Mas se tu conseguiu é porque Deus te abençoou, porque Deus te derramou a graça que tu precisa. Sabe, a gente vê as pessoas dizendo, ah, porque eu fiz, porque eu trabalhei, porque eu conquistei, tudo o eu. E Deus? Cadê Deus? Sabe? Se não fosse Deus, você nem levantaria da cama. Se você não fosse Deus, você não estaria nem respirando. Se não fosse Deus, você não teria o trabalho que você tem hoje. Então, assim, olha com mais humildade nas coisas que Deus te deu também. Seja humilde, seja grata ao Senhor pelo que Deus tem te dado. Seja grata a Deus por tudo, sabe? Então, assim, se você tem um trabalho bom, glória a Deus, que Deus te abençoe cada vez mais. Mas usa disso para abençoar outras vidas, porque quando a gente abençoa outras vidas, Deus te abençoa mais e mais ainda. Isso que você tem é pouco perto do que Deus tem para te dar. Mas não seja egoísta, não seja só para ti. Ajuda quem precisa, olha com amor, sabe, para as pessoas. Tira o eu, tira o ego, mas não faça por interesse, não faça pensando, se eu fazer, Deus vai me abençoar, se eu ajudar, Deus vai me abençoar. Não, faz por amor a obra do Senhor, faz por amor pelo aquilo que Deus te deu. Se eu tenho porque o Senhor me abençoou, foi o Senhor quem me deu. Não olha para valor, não olha para quantia. Quanto mais tu abençoa, mais Deus te abençoa. Eu recebi um testemunho uma vez
de um homem que me contou que ele trabalhava normal na empresa dele e ele fazia muita hora extra. E ele disse que o dinheiro dele não chegava. Parecia assim que quanto mais ele trabalhava, mais sumia o dinheiro dele. E um dia ele foi e falou pro pastor. E o pastor disse para ele que ele estava fazendo pela força dele, não pela de Deus, né? Então, assim, ele pegou e parou de fazer aquelas horas. Quando ele parou de fazer as horas, a vida dele mudou. Tudo se multiplicou. Por quê? Porque ele entendeu que quem dava o sustento para ele era Deus e não a força dele. E é a mesma coisa assim na sua vida. Se tu tem hoje bastante, é Deus quem está te dando. Então seja grato a Ele, que Ele vai te multiplicar mais ainda daquilo que você tem. Eu espero que essa palavra tenha falado de verdade no teu coração. Que você deixa Deus agir no teu coração. Que você seja humilde. Que você olha para as pessoas com mais compaixão. Que você deixa seu eu de lado. Sabe? A gente vê tanta gente falando porque eu fiz. Eu conquistei. Eu comprei. E Deus? Cadê Deus? Cadê Deus nesse eu? Então, assim, que o Senhor te derrame graça, sim, em tudo que você for fazer. Que o Senhor te derrame mais e mais e mais bênçãos, sem medida, recalcada. Mas que você reconheça que Ele é dono do ouro e da prata. Que você reconheça que o Senhor é contigo e que você seja humilde em fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Quero pedir também para você estar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando o nosso vídeo. Se essa palavra falou contigo, deixa sua curtida, deixa seu like, para que o YouTube entenda que o vídeo está sendo bom, que a gente possa estar toda manhã aqui recebendo algo de Deus para a nossa vida, para que o Senhor fale ao nosso coração tudo aquilo que a gente precisa, porque a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia. E é através da palavra dele que a gente possa vencer as barreiras, que é através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo que a gente tenha um crescimento espiritual. Porque se nós não examinarmos as Escrituras, nada adianta buscarmos a Deus, se nós não vivermos os ensinamentos que o Senhor nos deixa, sabe? Então, assim, é na palavra que o Senhor nos aperfeiçoa, é na palavra que a gente tem o crescimento que a gente precisa, é na palavra que todas as respostas que a gente precisa para a nossa vida tá. Então leia a palavra, busque respostas em Deus e antes de fazer qualquer coisa, busque resposta no Senhor, sabe, os princípios bíblicos, sabe, que a gente possa fazer os princípios bíblicos de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero estar orando pela tua vida. Eu quero estar consagrando o teu dia ao Senhor. Eu quero consagrar a tua vida a Ele. Independente do horário que você entrar, que você receba de coração essa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido amado, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença para Te agradecer, Pai, por esse momento, Te agradecer por esse amanhecer, Te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, Pai, pela nossa família. Oh, Deus amado, obrigado, Senhor, por ser o Senhor da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque sem o Senhor nada somos, nada podemos. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nossas transgressões. Oh, Deus amado, nos perdoas porque não somos merecedores da Tua graça, porque somos pecadores, Pai. Oh, Jesus amado, peço também, Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, que o Senhor enche a nossa vida, Senhor, nesse dia da Tua presença, que todo e qualquer ataque espiritual caia por terra, que todo cansaço, opressão, todo impedimento dos Teus filhos romper, em nome de Jesus, caia por terra. Também, Senhor, que nós vamos olhar com mais humildade, Senhor, para as pessoas, que a gente venha fazer aquilo que o Senhor Jesus faria, que é levar a Tua palavra, que é abraçar, que é ajudar, Senhor. Que o Senhor desperte algo em nosso coração nesse dia, para que a gente olhe com mais compaixão as pessoas, que a gente tenha mais paciência, Senhor. A gente vê um mundo tão atribulado, Pai. As pessoas correm para todos os lados e muitas vezes não chegam a lugar nenhum, porque o Senhor não está com ela, Pai. Por isso eu peço, Senhor Jesus, coloca a Tua mão poderosa
poderosa. Coloca a tua mão de poder sobre a vida delas, Pai, e que elas sejam cheias do teu Espírito Santo, que o Senhor conduza elas, Pai, em pastos verdejantes, que elas sejam renovadas nesse dia. Ah, Jesus amado, derrama do teu poder, derrama da tua graça, Senhor, que sejamos gratos por tudo, Pai. Oh, Jesus amado, entra dentro das casas dessas famílias, Pai. Oh, Deus amado, que a paz esteja dentro delas. Vai à frente, Jesus, em tudo que nós vamos fazer nesse dia, Senhor. Nos conduza, Pai. Nos enche mais e mais a tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Que seja para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a presença de Deus esteja conosco em tudo que nós formos fazer. Que o Senhor tire nossas vendas, Pai, para que a gente receba dos céus aquilo que o Senhor tem para nós. Que a gente olhe para as pessoas com amor e compaixão, Pai, e que sim, nós vamos estender as nossas mãos para ajudar quem precisa, sem olhar quem. Oh, Jesus amado, obrigada. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por estar sempre conosco. Que o Senhor acompanhe essas vidas, Pai, onde elas forem. Que o Senhor esteja com elas, pelejando, Senhor. Que todo laço que tiver preparado, que caia por terra em nome de Jesus. E que nós sejamos renovados em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda honra, Senhor, e toda glória seja dada para ti, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te derrame a graça que você precisa nesse dia. Que o Senhor fortaleça teu espírito e que você olhe para as pessoas com mais humildade. Que você consiga, sim, estender a mão para o próximo. Que você quebre todo o seu orgulho para que Jesus seja Senhor da tua vida. Para que Jesus venha te abençoar cada vez mais e mais em tudo aquilo que você for fazer. Que o Senhor Jesus esteja contigo aonde você for, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus.